Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Sempre falo e reitero, é uma alegria para mim ter a sua presença aqui, começarmos o dia juntos, crescendo espiritualmente, nos alimentando da palavra de Deus. Deixa um like nesse vídeo, seu like também faz muita diferença para que essa transmissão alcance outras pessoas ao redor do YouTube. Vamos lá? Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17 diz assim: Vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, e embora ele tivesse implorado com lágrimas. Olha que história interessante, na verdade, esse é um comentário que é feito no Novo Testamento acerca de uma história que acontece lá no Antigo Testamento, a famosa história de Jacó e Esaú. Eram dois irmãos gêmeos, por sinal. Só que, embora sendo gêmeos, eles tinham personalidades muito distintas. Esaú era um exímio caçador, Jacó já era um pouco mais caseiro. Se fosse trazer para os dias de hoje uma pequena analogia, para uma empresa é como se Jacó fosse mais do estratégico e Esaú um pouco mais do operacional. E acontece que num determinado momento, essa história está registrada em Gênesis capítulo 25, num determinado momento, só fechar uma coisa aqui, chegou uma mensagem aqui, mas só fechando a notificação. Num determinado momento, Esaú ele chega em casa, bem cansado, e ele está desfalecendo de fome, está lá em Gênesis capítulo 25. E aí Jacó se aproveita desse momento de fragilidade do irmão e faz a seguinte proposta: eu te dou um prato de comida, eu sacio a sua fome, se você me vender o seu direito de primogenitura. Agora, o quão importante era esse direito de primogenitura? Vamos lá. Se você pegar o contexto social, a questão jurídica por trás do direito de primogenitura, hoje no Brasil, se você tem 9 irmãos, são 10 filhos, os seus pais deixam herança, essa herança vai ser dividida igualitariamente entre os filhos. Mas no tempo antigo, onde essa história acontece, o primogênito ele tinha direito à porção dobrada da herança. Então ele ia ter mais recurso, mais riqueza, mais posse, e ele era inclusive o responsável por dar continuidade ao legado dos seus pais. Mas tem, além disso, uma questão espiritual por trás do direito de primogenitura. Preste bastante atenção. Uma coisa é ser o primogênito, nascer primeiro. Outra coisa é ter a bênção da primogenitura. Quando você vai falar de Jesus, que no Novo Testamento é intitulado como o primogênito dentre os mortos, né? Ele ressuscita primeiro, e nós que somos filhos adotivos de Deus, nós somos abençoados pela bênção desse primogênito Jesus. Jesus ele tem na linhagem dele, na linhagem do Messias, algumas pessoas que não foram primogênitas, mas que fazem parte dessa linhagem. Por exemplo, Sete, filho de Adão e Eva, ele não é o primogênito, mas é da linhagem dele onde o nome de Deus começa a ser glorificado, assim diz a palavra do Senhor. Davi é um outro importante personagem que, mesmo não sendo filho primogênito, faz parte da linha do Messias. Nós temos aqui também Isaac e Jacó, dois personagens direto dessa história que nós estamos falando, que não são os primogênitos, mas que adquirem o direito de primogenitura. Isaac, ele é irmão mais novo de Ismael. Ismael, inclusive, ele nasce muitos anos antes de Isaac, cerca de, vamos colocar aqui, 14, 15 anos antes de Isaac. Mesmo assim, a Bíblia fala que a bênção, ela recai sobre Isaac. Então, além dos efeitos jurídicos daquela época, havia uma questão espiritual da bênção de Deus, do favor de Deus sobre esse direito de primogenitura. Sabendo disso, Jacó faz essa proposta e Esaú, ele troca essa bênção da primogenitura, essa bênção de Deus, por algo meramente passageiro, que é um prato de comida. E, gente, olha que interessante. Se você abrir comigo lá em Gênesis 25, versículo 32, tem uma fala de Esaú,
que me chama muita atenção. Jacó faz a proposta para ele e ele responde assim no versículo 32. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? O que Esaú estava pensando é o seguinte: olha, se eu deixar de comer esse prato de comida, eu vou continuar com a bênção de Deus, mas eu vou morrer. É preferível viver sem a bênção de Deus. Olha que loucura é esse pensamento de Esaú. Talvez você, dentro do seu íntimo, condene Esaú. Mas quantas vezes nós temos a mesma atitude de Esaú? Que atitude, Tiago? De desprezar o que é eterno, trocando-o pelo passageiro. Esaú é a exata imagem de alguém que troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. E, gente, muitas vezes nós temos sido Esaú na nossa própria vida. Sabe o que Esaú representa? Ele representa uma pessoa que dá mais valor à satisfação do seu próprio apetite do que às coisas espirituais. E o que é o pecado, se não satisfazer a própria vontade da carne? O que é o pecado, se não satisfazer a vontade da própria carne? Então, quando nós pecamos, nós estamos sendo Esaú. De um lado tem a bênção de Deus, o caminho de Deus, a obediência a Deus. Do outro lado tem o pecado, que é uma satisfação do seu próprio desejo, da sua própria vontade. Quando nós escolhemos o pecado, nós estamos assim como Esaú, trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. E olha como nós estamos envoltos numa sociedade que nos discipula ao imediatismo. E isso é muito perigoso, porque o nosso padrão de pensamento vai definir o nosso padrão de atitude. Preste bastante atenção nisso. Nosso padrão de pensamento vai definir o nosso padrão de atitude. E nós vivemos num mundo muito imediatista, gente. A tecnologia, ela faz com que as coisas sejam cada vez mais rápidas. Você pega um telefone, por exemplo, um telefone fixo de 30 anos atrás, onde você tinha que digitar número por número e girar. Quem lembra, gente? Quem pegou esse telefone ainda? Você girava número por número, uma calma, ninguém tinha celular, para você falar com a pessoa, tinha que torcer a pessoa estar em casa, para a pessoa atender o telefone na hora, não tinha secretária eletrônica. Hoje em dia, nos mais modernos smartphones, se teu celular trava 2 segundos, você já fica encapetado. Por quê? Porque a sua expectativa está muito mais imediata. Só que isso não é apenas para o uso de tecnologia. Nós temos transferido isso para a nossa vida, gente. Só que tem uma questão que eu quero fechar o devocional aqui com essa outra lição. Já aprendemos aqui, ó. Não podemos trocar as bênçãos eternas pela satisfação do nosso próprio apetite carnal. Nós não podemos viver discipulados pelo imediatismo e precisamos entender que coisas preciosas muitas vezes levam tempo. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Coisas preciosas, muitas vezes, na maioria das vezes, elas levam tempo. Quer ver uma coisa? Confiança. Ela é construída com rapidez ou demora? Para você confiar. Claro que existem níveis de confiança, né? Você confiar uma mensagem de WhatsApp para alguém é diferente de você confiar sua senha do banco para a pessoa. Então, confiança tem níveis. Para você chegar no nível profundo de confiança, isso requer tempo. Você tem que conhecer bastante a pessoa. Você tem que ter vivido episódios com a pessoa para que a pessoa te convença que ela é de confiança, que ela pode ter acesso a informações e a situações sensíveis. Agora, por mais demorada que seja a construção de uma confiança, ela pode cair da noite para o dia. Uma situação acontece. 5 minutinhos ali, você destrói uma confiança que demorou a vida inteira para ser construída e algumas vezes essa confiança jamais volta a ser restabelecida da mesma forma. Olha como um exemplo tão claro desse nos mostra que as coisas preciosas levam tempo e o imediatismo nos leva a abrir mão das coisas que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque nós não esperamos o tempo dele. Esaú estava tão imediato, ele estava tão focado naquilo que ele estava sentindo naquele momento, que ele abre mão de uma bênção para a vida inteira por troca de um prato de comida. Olha, quando você negocia o que Deus te deu, você sempre vai sair perdendo. Não tem nada que você ganhe
trocando pelo que Deus te deu, que você vai sair no lucro. Nada. Você sempre sai no prejuízo quando abre mão daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus preparou para você. E muitas vezes temos aberto mão de tantas coisas preciosas por conta do imediatismo da nossa satisfação pessoal. Tem um exemplo aqui, eu quero fechar esse devocional com um exemplo para vocês, que eu chamo de a lição do confeiteiro. Imagina comigo que você vai fazer ali o bolo da sua preferência. Aliás, qual é o seu bolo preferido? Alguns vão dizer, Thiago, é o bolo de chocolate, bolo de baunilha, bolo de aipim, bolo de tapioca, bolo de milho, bolo de fubá, enfim, cada um tem o seu sabor preferido. Qual é o seu sabor preferido de bolo? Coloca aí no chat para eu saber, vamos ver quem ganha essa escolha aí, né? Mas digamos que vai aproximando ali o seu aniversário e você quer fazer o bolo da sua preferência. Aí alguém vai te presentear, essa pessoa vai te dar ali os melhores ingredientes. Comprar melhor farinha de trigo, melhor fermento, os melhores ovos, o açúcar mais qualificado. Ah, Thiago, eu sou fit, ok, vamos tirar o açúcar, vamos colocar uma outra substância aí, caríssima, mas vai ser a melhor que existe. E mais, nós vamos pagar para você o melhor boleiro, a melhor boleira que existe na face da terra. Vai vir um chefe de cozinha renomadíssimo para pegar os melhores ingredientes e fazer o melhor preparo. Agora imagina comigo, você tem ali os melhores ingredientes, você tem ali o melhor preparo, você bota o bolo no forno, mas tira ele antes da hora. O que é que vai acontecer, gente? A massa vai solar, não é verdade? Então não adianta você ter os melhores ingredientes e a melhor forma de preparo se você não consegue esperar o tempo de Deus na sua vida. Quando você é vítima do imediatismo, assim como a massa de bolo vai solar, as bênçãos de Deus na sua vida vão solar. A sua vida não vai ser tão saborosa quanto um bolo que espera o tempo certo do seu cozimento ali na massa ser assada, é verdade. Então olha como esse exemplo ministra ao nosso coração a necessidade de esperarmos o tempo certo, e tem algumas coisas que a gente não consegue acelerar na caminhada. Tem algumas coisas que sim, você consegue acelerar. Por exemplo, é possível que você consiga fazer 2. Eu conheço uma pessoa que fez 3 faculdades ao mesmo tempo, gente. Loucura. 3 faculdades ao mesmo tempo. E eu conheci também, estou lembrando aqui agora, um amigo meu, quando eu cheguei na faculdade, ele estava pegando 15 matérias no semestre. Não sei como é que ele conseguia aquilo. Ele pegava 15... Thiago, esse semestre eu tô pegando 15 matérias, que ele tinha que formar, tinha que fazer alguma coisa lá. Ele pegou essa quantidade. Isso você consegue acelerar na vida. Embora nem seja saudável. Mas tem coisas para o nosso caráter, para as promessas que Deus tem para nós, porque o Senhor preparou para nós. Tem coisas que nós não conseguimos acelerar. Nós precisamos viver o processo no tempo de Deus. E muitas vezes o imediatismo, assim como selou um destino negativo para Esaú pelo resto da vida dele, tem tirado pessoas do caminho brilhante que o Senhor preparou para elas. Quantas promessas você já deixou de viver da parte de Deus, já desperdiçou da parte de Deus, porque você trocou o eterno pelo passageiro? Olha que alerta precioso, gente. Olha como Deus está falando ao nosso coração. Precisamos vigiar para que não sejamos como Esaú. Em Hebreus capítulo 12, que nós lemos agora, versículo 16 e 17. Alguém que desperdiçou o favor de Deus, trocando por um prato de lentilhas. Muitas vezes, sem percebermos, temos sido Esaú, desprezando aquilo que é eterno, trocando por aquilo que é passageiro. Que não sejamos é complicado, né? Que não sejamos encontrados nessa posição onde desperdiçamos a bênção de Deus, onde trocamos a bênção de Deus. Pelo contrário, que o Senhor nos encha de discernimento, para que nesses momentos de tentação, onde as propostas do mundo vêm para nós, possamos permanecer firmes, guardando a nossa coroa até aquele grande dia. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, discipula o nosso coração para nós respeitarmos o teu tempo, respeitarmos o teu processo. E nos guarda para que nós não venhamos a trocar o eterno pelo passageiro. Nos ajuda, Deus, tem misericórdia de nós. Eu oro para cada um dos que estão aqui comigo nesse momento, estão passando por processos de tentação, estão pensando em desistir, estão pensando em abandonar tudo. Senhor,
gera neles uma visão da eternidade, um discernimento para que eles possam entender o verdadeiro valor por trás de cada coisa e permanecerem fiéis em Ti e para Ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário aqui nessa transmissão, como Deus falou ao seu coração, qual foi a parte que mais chamou a tua atenção. Teu comentário é um feedback precioso para nós sabermos como Deus tem ministrado através desses nossos devocionais. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Tamo juntos sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração, até a próxima. Tchau, tchau.